Tenho um sonambulismo muito sério. Acordei um dia e meu marido, Bruno, disse que eu tinha matado alguém. Que eu tinha cozinhado minha sogra, Dona Helena, numa panela enorme. Bruno, com sua voz gentil, disse que me ajudaria a dar um sumiço no corpo, para eu não ter medo. Mas por que eu teria medo? Escondida debaixo das cobertas, eu ri baixinho. Quem matou, afinal, não fui eu. Ao despertar, eu segurava a faca de cozinha mais afiada da casa. O corpo corpulento de Dona Helena jazia na banheira, com dezenas de facadas. Uma poça de sangue tingia a água, evidenciando a luta feroz que ocorrerá. Meus dentes batiam, a mente em branco. Isso é um sonho ou realidade? Meu nome é Ana, 26 anos, e sofro de sonambulismo grave. É uma doença hereditária. Aos 14 anos, minha mãe, em estado de sonambulismo, matou alguém. Ela era uma mulher pequena e frágil, que mal conseguia subir escadas. Mas, sonâmbula, sufocou com um travesseiro o marido forte, de quase 80 quilos. Nesse momento, Bruno, voltando do plantão noturno no hospital, chegou. Testemunhando tudo, ele desabou, esmurrando-me aos gritos. Sua demonia! Você matou minha mãe! Diante disso, eu não tinha forças para lutar, nem como me defender. A câmera de segurança na sala de estar registrou claramente eu, de camisola, cambaleando e abrindo a porta do quarto de Dona Helena. Bruno ajoelhou-se ao lado da banheira, chorando e chamando pela mãe. Imagino que, naquele instante, ele se arrependeu profundamente. Antes de nos casarmos, ele já sabia do meu problema. Mas na época, não se importou nem um pouco. Disse, sabe, Ana, ninguém é perfeito, mas eu amo tudo em você, inclusive seus defeitos. Você é como Alice, que entrou num mundo de sonhos. Essas palavras me comoveram profundamente. É verdade. O que Alice faz em seus sonhos? Como ela poderia saber? O cheiro fétido do cadáver invadia minhas narinas. Bruno fechou todas as cortinas da casa e, depois de muito hesitar, pegou outra faca de cozinha do porta-facas. O que ele ia fazer? Encolhi-me num canto como um animal assustado, os pelos do corpo eriçados. Este é um momento crucial para minha promoção a diretor do hospital. Esperei demais por isso. Minha mãe já se foi, você não pode criar mais um escândalo agora. A mão dele, segurando a faca, estalava de tanta força. Minha mãe não tem muitos parentes ou amigos lá no interior. Vou dizer que ela voltou para a roça às pressas. Daqui a 3 meses, quando eu for diretor, volto lá e faço um enterro decente. As palavras dele me fizeram tremer. Olhei-o, incrédula. Bruno cresceu em uma família monoparental, criado apenas por Dona Helena. Por isso, a relação deles era normalmente próxima. Em cada briga entre sogra e nora, ele ficava incondicionalmente do lado da mãe. Nossa filha de 6 anos, Clara, nasceu com uma deformidade nas mãos, incapaz de segurar objetos. Dona Helena a desprezava, nunca a olhava nos olhos. No inverno passado, fomos passar o ano novo na cidade natal de Bruno, no interior de Minas. Sabendo que a menina dormia, ela fechou portas e janelas e acendeu um velho aquecedor elétrico no máximo, deixando o quarto abafado. Se eu não tivesse voltado mais cedo, Clara quase teria morrido sufocada. Eu segurava minha filha, com os lábios roxos, tremendo, enquanto Dona Helena, sem a menor pressa, sentava-se na beira da cama e fumava tranquilamente seu cigarro de palha. Se ela morresse, seria azar dela. Nasceu sem poder usar as mãos, viveria sendo um fardo. E você também, em vez de aproveitar a juventude e me dar um neto homem pro meu filho, fica aí perdendo tempo com essa menina. Naquela época, Bruno escolheu o silêncio. Desta vez, também. Ele pegou todas as caixas, grandes e pequenas, que tínhamos em casa. Forjar um acidente já era impossível. Morávamos numa casa em um condomínio fechado nos arredores de São Paulo, e desovar um corpo inteiro seria muito arriscado e fácil de descobrir. A única solução era dividi-lo em partes. Mas, no momento em que a lâmina dele se aproximou do cotovelo de Dona Helena, os olhos dela se moveram levemente. Um som escapou de seus lábios, muito, muito baixo.
como o choro de um bebê. Ah! A faca na mão de Bruno caiu no chão com um baque. O som intermitente de respiração era como uma pequena ondulação. Após alguns instantes de silêncio mortal, o som de corte continuou. Uma satisfação secreta brotou em meu peito. Bruno sempre foi um homem que entendia bem os prós e contras. Caso contrário, não teria saído de um rapaz pobre do interior, sem nada, para se tornar o médico renomado que era hoje. Se o caso viesse à tona, tudo o que ele conquistou com tanto esforço iria por água abaixo. Veja só, o único motivo para um casal não se separar diante de uma grande tragédia só pode ser o interesse. Naquela noite, nós dois, marido e mulher, trabalhamos juntos, a noite inteira. Limpamos o sangue, transportamos as caixas cheias de pedaços de carne para uma mata afastada na Serra da Cantareira, cavamos, enterramos as caixas, compactamos a terra. Quando terminamos, o céu já clareava. Bruno, por fim, soluçou. O maior desejo da minha mãe nesta vida era me ver bem-sucedido. Ela com certeza vai me entender. Até voltarmos para casa, tomarmos banho e vestirmos pijamas limpos. No instante em que apagou a luz, o olhar de Bruno de repente varreu o frasco de soníferos na mesinha de cabeceira. Um frasco cheio, sem sinais de ter sido aberto. Em tese, minha condição exigia 3 comprimidos por dia. Suas pupilas se contraíram bruscamente. Ele me encarou fixamente. Ana, hoje à noite, você estava mesmo dormindo? Eu disse, calmamente. Claro. Por que não estaria? Você não acha que eu fingi dormir para matar sua mãe, acha? Nós tínhamos nossos atritos, mas não a ponto de matar. Bruno hesitou. De fato, para tudo há um momento certo. Uma vez perdido, só resta esperar outra oportunidade. A vida pareceu voltar ao normal. Bruno ia para o hospital como de costume. Eu, após minha corrida matinal e banho, ao vestir a roupa, senti minha respiração parar de repente. No espelho embaçado, surgiram do nada algumas palavras grandes. Você não vai escapar, eu sei de tudo o que você fez. O vapor condensado escorria pelas bordas, como o sangue de Dona Helena naquela noite. A caligrafia era tosca, os traços grosseiros, claramente de alguém sem estudo. Aquela letra era de Dona Helena. A alma penada dela parecia ter se apegado a mim. Normalmente, uso lentes de contato. Antes de dormir, ao tirá-las, vi vagamente uma sombra indistinta atrás da porta entreaberta. Aproximei-me e vi um olho injetado de sangue espiando pela fresta, piscando. É uma alucinação, com certeza. Assustada, corri para a cama, forçando-me a dormir. Mas a sensação sinistra persistia, fazendo-me virar na cama sem parar. O que estava errado? Onde? Lentamente, percebi qual era o problema. No escuro, havia claramente uma terceira respiração. Bruno dormia à minha direita, respirando uniformemente. A respiração extra, porém, vinha com um leve ronco. O medo corroía minha vontade, meu coração parecia prestes a parar, o suor frio escorria. Nesta casa, apenas Dona Helena roncava. Minha mente estava um caos. Prestando mais atenção, o ronco não vinha da esquerda, nem da direita. Mas debaixo das minhas costas, debaixo da cama. Nesse momento, o mosquiteiro ao lado da cama se abriu silenciosamente. O frio de um corpo morto e o cheiro de podridão e lama tomaram conta de mim. A mão apodrecida de Dona Helena entrou, subindo lentamente pelo meu pescoço. Bruno acordou com meu grito. Com o rosto contrariado, acendeu a luz e verificou debaixo da cama. Não tem nada aí. Pare de enlouquecer. Acho que sua mãe ainda está nesta casa, nos observando. Os acontecimentos estranhos dos últimos dias me levaram à beira de um colapso nervoso. Mas, por mais que eu explicasse, Bruno insistia que era minha imaginação. Não existem fantasmas no mundo, apenas consciência pesada. Durma logo, não atrapalhe o jantar de amanhã. Ele estava no momento crucial para sua promoção a diretor, e essa era a principal razão para ele estar tentando acalmar as coisas para mim. Como esposa, eu só podia me esforçar para acompanhá-lo em diversas ocasiões.
Mas eu perdi o controle. O velho diretor, Dr. Almeida, prestes a se aposentar, ofereceu um jantar em sua casa. Provei uma colherada da canja de galinha com um tipo de raiz que a esposa dele preparou, e estava prestes a elogiar suas habilidades culinárias. Mas, no instante seguinte, aquele pedaço de raiz na tigela transformou-se nitidamente num dedo humano. Náusea, medo, desamparo, dor me invadiram instantaneamente. Sob os olhares surpresos de todos, não aguentei mais, virei a mesa e desmaiei. A caminho do hospital, entre delírios, ouvi meu marido sussurrando para alguém. Fique tranquila, deu tudo certo. Ela não percebeu nada de anormal. Quem matou só pode ter sido ela. Querida, não vou deixar que nada te aconteça. Minha cabeça explodiu. Com quem Bruno estava falando? E com tanta intimidade, tanto carinho. Ele tinha outra. Isso nem precisava da intuição feminina. Ultimamente, Bruno saía misteriosamente com frequência. Várias vezes, acordei no meio da noite e o encontrei falando baixo ao telefone do lado de fora. Uma suspeita inacreditável surgiu em minha mente. E se Dona Helena não tivesse sido morta por mim? A confusão me devorava como uma fera enjaulada. Primeiro, meu sonambulismo não era de hoje. Dona Helena certamente trancaria a porta. Como eu entrei? Ela era obesa, pesava quase 80 quilos, e trabalhou na roça por anos, tinha muita força. Mesmo que eu pudesse machucá-la, ela não resistiria. Se houvesse luta, eu certamente acordaria. Mas meu corpo não tinha um arranhão sequer. Só havia uma explicação possível. Antes do meu sonambulismo, Dona Helena já estava morta. Como morreu, eu não sabia. Mas quem a matou provavelmente era a pessoa com quem Bruno falava ao telefone. Ele se ofereceu para esquartejar o corpo, talvez para esconder a verdadeira causa da morte. Ele a consolava. Falta pouco, não se apresse. Assim que a poeira baixar, eu vou te ver. Sim, quando Bruno se tornasse diretor, eu me tornaria o bode expiatório. Minha consciência clareou. Aproveitando que Bruno foi ao banheiro, arranquei o soro da mão, agarrei o celular e saí furtivamente do quarto do hospital. Ana, onde você vai? Bruno me viu, o rosto pálido de raiva, e veio atrás de mim. Ele agarrou meu braço, mas a raiva me deu uma força descomunal, e eu o empurrei com violência. Lá fora, uma tempestade caía. Sem pensar duas vezes, entrei num táxi. As montanhas sob o manto da noite pareciam feras à espreita. No local onde enterramos o corpo, comecei a cavar desesperadamente, tentando encontrar provas. Sem ferramentas, cavei até meus dedos sangrarem. O céu trovejava, raios cortavam a escuridão. Com a luz, vi o que estava à minha frente. O buraco estava vazio. Caí sentada no chão, o coração quase saindo pela boca. Os restos mortais de Dona Helena haviam sumido. Na delegacia, alguns policiais tomavam meu depoimento. Então, a senhora diz que, em sonambulismo, matou sua sogra. Seu marido, para garantir a promoção a diretor, ajudou a esquartejar e enterrar o corpo. Mas a senhora descobriu que havia algo mais, que seu marido está te incriminando. Sim, é impossível eu ter matado minha sogra. Há muitas pontas soltas. Eu estava completamente imersa no medo. Só ao levantar a cabeça, percebi que a policial à minha frente nem sequer havia começado a escrever. O bloco de anotações dela estava em branco. Por que não acreditam em mim? Não vão investigar a cena do crime? Mesmo que o corpo tenha sumido, certamente haverá vestígios de sangue. Investiguem e saberão. A delegada Paula, que chefiava a equipe, suspirou, com um tom misto de pena e resignação. Dona Ana, a senhora não se lembra? Esta já é a terceira vez que a senhora vem à delegacia este mês para registrar esta ocorrência. O que ela estava dizendo? Fiquei furiosa com suas mentiras. Esta é a primeira vez que venho registrar uma ocorrência. Por mais que eu explicasse, a delegada permanecia impassível. Ela me perguntou: a senhora não acha que falta alguém muito importante na sua narrativa?
Sua filha, onde ela está? Minha filha? Tremi da cabeça aos pés. O pânico emergiu do fundo da minha alma. Sim. Onde está minha filha? Nesse momento, sem aviso, Bruno entrou. Com familiaridade, pediu desculpas aos policiais. Delegada, policiais, desde que nossa filha morreu, minha esposa não anda bem da cabeça. Desculpem o incômodo mais uma vez. Minha mãe? Minha mãe está ótima, claro. Dona Helena não estava morta. Seu rosto obeso apareceu na tela de uma videochamada no celular de Bruno, praguejando contra mim com as palavras mais venenosas. Mulher louca, vivendo doente o tempo todo. É tudo culpa sua que meu filho sofre. Por que você não morre de uma vez? Tapei os ouvidos, mas aquelas palavras eram como flechas envenenadas, perfurando meu corpo. 6 meses atrás, sofri um acidente de carro enquanto ia buscar Clara na escola. Clara morreu na hora. Eu também fiquei gravemente ferida. Ao acordar, Bruno me culpou por ter tomado uma dose excessiva de calmantes antes de sair. Minha primeira reação foi negar. Eu não tomei remédio nenhum. Os médicos detectaram no seu organismo. Como pode ser mentira? Embora o outro carro estivesse bêbado e tenha invadido a pista, se você estivesse com a cabeça limpa, poderia ter evitado. Foi o seu abuso de medicamentos que matou nossa filha. Eu não tinha como me defender, tornei-me o alvo de todos. Mas, antes de sair de casa, eu só tinha tomado uma tigela de água com açúcar que Dona Helena me deu. Dona Helena negou veementemente. Não, você está enganada, eu nunca te dei nada. Não tente me culpar. Todos achavam que era minha alucinação. Foi isso que fez a Ana pegar raiva da minha mãe, disse Bruno. Minha mãe realmente prefere meninos e não era muito atenta com a Clara, mas era sangue do sangue dela. Como poderia fazer mal? Ana frequentemente tem crises de sonambulismo, acha que matou alguém. Para a segurança da minha mãe, tivemos que pedir para ela morar em outro lugar. Ao falar, emocionado, os olhos de Bruno ficaram vermelhos de desamparo. Muitas pessoas sugeriram internar a Ana numa clínica psiquiátrica, mas eu não tive coragem. Ela perdeu a filha, ia perder a liberdade também? O psiquiatra que a avaliou sugeriu que, desta vez, seguíssemos o que ela dizia, na esperança de que ela encontrasse as falhas em sua própria fantasia e voltasse à razão. Mas, quanto mais a encenação se desenrolava, mais eu me afundava. Bruno me olhou com decepção. Pena que ela não conseguiu. Desta vez, falhou novamente. Sem surpresa, eu seria enviada para uma clínica psiquiátrica. Todos viam o esforço de Bruno. Sua aparência cansada e abatida despertava a compaixão feminina. Muitos o consolavam. Você fez o seu melhor, não se culpe. Antes de me levarem para o carro, Bruno segurou minha mão, triste. Ana, te proteger demais só te prejudicou. Talvez lá seja o seu melhor lugar. Você precisa me entender. Baixei a cabeça, chorando, os cabelos longos cobrindo toda a minha expressão. Mas ninguém esperava que, naquela mesma noite, minha sogra, Dona Helena, realmente morresse em sua casa alugada. Dona Helena teve uma morte súbita. Durante o sono, morreu eletrocutada ao encostar em um fio de carregador desencapado. De acordo com a perícia, a polícia basicamente determinou que a morte dela foi um acidente, não um ato criminoso. O cabo do carregador fatal estava seriamente desgastado, com os fios expostos e queimados. Acidentes assim acontecem todos os dias. A conscientização sobre o uso seguro da eletricidade precisa aumentar. Mas Bruno não aceitou o resultado. Era coincidência demais. Ele quase gritou. Foi a Ana, não foi? Ela deve estar fingindo loucura, enganou a todos nós. Isso contrastava fortemente com a atitude atenciosa que ele demonstrava anteriormente pela esposa. A delegada Paula franziu a testa. Mas sua esposa esteve na delegacia o tempo todo e depois foi levada para a clínica psiquiátrica. Ela não teve oportunidade de cometer o crime. Na casa alugada, só encontramos as impressões digitais suas e de sua mãe. Senhor Bruno, nós investigamos com base em evidências, não em suposições.
Ao saber que Bruno suspeitava de mim, fiquei muito triste. Mas, que pena, eu estava na clínica psiquiátrica, com um laudo de uma instituição respeitada, uma doente mental que já tinha ido 3 vezes à delegacia. Eu nem sabia que Dona Helena ainda estava viva. Sob os cuidados atentos dos médicos, minha sanidade melhorou consideravelmente. Pude até dizer à polícia. Minha sogra sempre teve esse costume, de deixar a régua de tomadas perto do travesseiro, dizia que era mais fácil para carregar o celular. Eu avisei que não era bom, mas ela me xingou de metida, disse que eu a desprezava por ser do interior. Nunca mais ousei tocar no assunto. A polícia apenas fez perguntas de rotina. O laudo do IML, Instituto Médico Legal, confirmou que havia entrado água na régua de tomadas ao lado do travesseiro da vítima. Estávamos na estação chuvosa, e a janela ao lado da cama dela estava quebrada, permitindo a entrada da chuva. Se o fio do carregador estivesse intacto, talvez a tragédia pudesse ter sido evitada. Infelizmente. À noite, abri a janela. A chuva fina logo encheu meu quarto, que não era espaçoso. Eu sentia, apreciava, sorria. Esperei tanto por esta chuva. Somente em dias de chuva, passando por áreas com câmeras de segurança de guarda-chuva, eu não deixaria rastros. Eu só precisava fazer alguns pequenos ajustes e depois esperar pelas boas notícias. Dona Helena compraria uma régua de tomadas barata e de má qualidade, e não se importaria em trocar o fio do celular. Quando muitos pequenos hábitos ruins se acumulam, a probabilidade de um acidente aumenta drasticamente. Não tinha jeito, eu a conhecia muito bem. Depois que minha filha morreu, ela gritou, de mãos na cintura. Eu nunca te dei nada para beber, não tente me culpar. Quem matou minha neta foi você. A garganta seca, o olhar vago. Ela estava mentindo. O acidente que matou minha filha não foi um acidente. Eu grampeei o telefone de Dona Helena. Ela era supersticiosa. Coloquei uma pequena dose de estimulante em sua comida, e ela atribuiu a insônia a espíritos malignos, procurando desesperadamente por alguém para fazer uma limpeza espiritual. Aquela menina não me deixa em paz, será que quer me fazer mal? Meu filho, eu só coloquei um pouquinho do remédio, como ia saber que ia dar nisso tudo? Mãe, não existe fantasma. Se você procurar alguém para fazer limpeza, o que vai dizer? Que o acidente foi culpa sua. Na frente da família, Bruno abandonava seu tom normalmente gentil e educado, tornando-se irritadiço e explosivo. Originalmente, bastava um pequeno acidente para usarmos o vício dela em remédios como argumento no tribunal, e a guarda da Clara provavelmente ficaria comigo. Se ela quisesse a menina, teria que abrir mão de tudo na separação. Quem diria, os planos deram errado. Esqueça isso, não toque mais nesse assunto. Bati as unhas na mesa, organizando toda a verdade. Herdei uma grande fortuna do meu padrasto, mas tudo isso era patrimônio anterior ao casamento. Mãe e filho tramaram esse plano para me deixar sem nada. Mas o carro do motorista bêbado transformou um pequeno acidente em um assassinato. Quando o carro descontrolado veio em minha direção, tive cerca de 20 segundos para reagir, mas o remédio paralisou meus nervos. Reagi tarde demais. Em um instante, tudo virou de cabeça para baixo. A gasolina derramada pegou fogo. Muitas pessoas de bom coração correram para ajudar, arrancando-me à força do banco do motorista. O banco de trás estava seriamente deformado, eles não conseguiam alcançar. Menina, rápido, solte o cinto de segurança, vá para a janela. Mas Clara tinha uma deficiência congênita, não tinha dedos. Como ela poderia abrir? A última imagem gravada em minha retina foi o rostinho dela vermelho, socando o fecho do cinto, desamparada. A fumaça densa invadiu minhas narinas, e com o som da explosão, minha alma se estilhaçou junto. A coisa mais cruel do mundo é ver seu filho nascer e depois vê-lo ser reduzido a cinzas. Eu sempre acho que a Ana percebeu alguma coisa. Dona Helena viveu mais de 60 anos, tinha sua intuição. Às vezes, o jeito que ela me olhava era muito estranho. Logo, Bruno teve um novo plano. Ana herdou a insônia e o sonambulismo da mãe. Com a dor reprimida, há uma grande chance de desenvolver uma doença mental.
Ela não tem o hábito de tomar remédios? Tenho certeza que consigo, com a combinação certa de medicamentos e hipnose sutil, agravar o quadro dela. Sua voz voltou a ser gentil, digna do médico que os pacientes consideravam o mais paciente. Se for um louco falando, ninguém vai acreditar, não é? A partir daí, ele começou a trocar os remédios da minha caixa. Eu sabia de tudo, mas continuava tomando. Se ele podia trocar, por que eu não poderia trocar de novo? Lá dentro, escondido, estava o doce favorito de Clara. Assim, cooperei totalmente com Bruno, conseguindo me internar na clínica psiquiátrica. Fazendo de todos minhas testemunhas de álibi. Isso foi praticamente um assassinato de mão dupla. Bruno estava certo. Ninguém acredita em loucos. Amigos, eu tenho um laudo psiquiátrico oficial de uma instituição renomada. O que vou contar a seguir está guardado no meu coração há muito tempo, e quero compartilhar com vocês. Claro, acreditar ou não. Depende inteiramente de vocês. A narrativa de Ana. Alguém deve estar se perguntando por que tenho tanta certeza de que não tomei nenhum remédio antes de sair de casa. Você sofreu uma concussão, por que não poderia ser sua imaginação? Nenhum doente mental percebe que está doente. Bruno também me questionou com essas palavras. A resposta é simples. Para alguém com minha personalidade antissocial congênita, distúrbios do sono e coisas do tipo simplesmente não existem. Deixe-me me apresentar novamente. Meu nome é Ana. Aos 7 anos, quase matei um menino que tentou levantar minha saia, usando um daqueles garrafões de água do jardim de infância. Não foi sem querer, muito menos de propósito. Simplesmente quis fazer. Minha mãe gastou quase todas as economias da família para conseguir que os pais dele desistissem da queixa. Cansada, ela me perguntou por quê. Eu, como se nada tivesse acontecido, assistia a desenhos animados. Por que não poderia? Ele tem algo de especial? Formigas não provocam ninguém, e os humanos ainda as pisam, sem motivo. Alguém que me provocou, qual o problema em morrer? Ao perceber que eu não tinha empatia, nem as emoções normais de uma criança, minha mãe desabou. Mas ela não ousou me levar a um psicólogo, com medo de deixar rastros. Na época, ela estava saindo com um novo rico da construção civil, com chance de se casar de novo. Nenhum deslize podia acontecer. Aninha, por favor, mamãe te implora, vamos tentar ser uma pessoa normal, tudo bem? Mamãe está tão cansada, quase não aguentando mais. Ela chorou até quase desfalecer, a cabeça apoiada fragilmente no meu ombro. Depois que meu pai morreu, ela assumiu a lanchonete da família, que ficava aberta até tarde. Fechava às 3 da manhã, lavava pratos, arrumava tudo. Dia após dia, sol e chuva, o rosto dela, antes bonito, definhava. Naquele momento, ela parecia um cordeirinho indefeso. Sentindo o cheiro forte e barato de gordura em suas roupas, acariciei sua cabeça e disse, tudo bem. Tenho transtorno de personalidade borderline, mas não ao extremo. Observar e imitar os outros, fingir ser normal, não é tão difícil. A sociedade é superficial e caótica, perfeita para esconder a sujeira. Professores e colegas automaticamente interpretavam minha frieza como arrogância de aluna exemplar. Minhas notas excelentes se tornaram meu melhor escudo. Na época do vestibular, segui o conselho de um professor e escolhi medicina. Ana tem um ótimo controle emocional e mãos firmes. É um talento para o bisturi. Mas o professor estava enganado. Na primeira vez que dissequei um rato, quando o som do bisturi cortando a pele e a carne chegou aos meus ouvidos, meu sangue ferveu. Uma alegria excitante brotou no meu coração entorpecido. As palavras-chave da personalidade antissocial são entorpecimento, independência, predação. Nem toda pessoa com transtorno borderline se torna extrema. A condição é, nunca lhes dê uma oportunidade. À medida que minha técnica se aperfeiçoava, o impulso sanguinário também se tornava mais forte. Eu estava atolada até o pescoço. Se continuasse assim, certamente me tornaria uma criminosa. Depois de muito pensar, encontrei uma solução. Criei uma nova persona para mim, sonâmbula.
Anunciei que havia herdado o sonambulismo da minha mãe. Em seguida, vieram insônia, esgotamento nervoso. A mão que segurava o bisturi já não era firme. Entre os lamentos dos professores, consegui mudar de curso. Mais tarde, entre meus pretendentes, escolhi Bruno. Eu não o amava. Não é culpa minha, ainda não sei o que é o amor. Mas todos diziam que ele era o mais atencioso e paciente comigo, que seria um bom homem. Se era assim, tudo bem. Imitei minha mãe ao construir uma família. A vida parecia tranquila. Até o nascimento da minha filha. Eu sou uma aberração, Clara também era. Eu tenho uma aparência normal, mas um interior defeituoso. Ela tinha um interior mais puro e um exterior confuso. Ela me amava naturalmente, incondicionalmente e sem motivo. Só de me ver, o sorriso mais radiante aparecia em seu rosto. Seus dedos eram subdesenvolvidos, uma massinha de carne. Ela não conseguia nem mesmo realizar a tarefa mais básica de comer. Aos 6 anos, nem sequer conseguia ir ao banheiro sozinha. Às vezes, ela expressava sua preocupação com sua linguagem limitada. Mamãe, se eu continuar dando tanto trabalho, você ainda vai me amar? Na verdade, o que é o amor, eu ainda não entendo. Essa emoção de tratar alguém como propriedade, pode ser considerada amor? Vendo-me alimentá-la pacientemente todos os dias, vesti-la, Dona Helena demonstrava grande aversão. Essa menina não vai servir para nada. Gaste um dinheiro e mande para uma escola especial. Ela detestava tudo que pudesse atrapalhar seu filho. Algumas vezes, ela levava Clara para passear de propósito quando eu não estava e depois fingia tê-lo esquecido. Diante daquela mãe e daquele filho, eu frequentemente sentia a mesma excitação de quando estava diante da mesa de cirurgia. Eu os avisei. Não me importo se ela vai estudar numa escola renomada, se vai ser bem-sucedida, se vai cuidar de mim na velhice. Não me importo com nada disso. Quem se importa, pode sair. Ela era minha propriedade. Contanto que fosse feliz. Quem a fizesse infeliz, era culpado. Bruno hesitou muito, mas acabou não concordando com a sugestão de Dona Helena de mandar Clara para uma escola especial. Mandar agora é muito cedo, o pessoal do hospital vai achar que sou irresponsável, pega mal, espere ela crescer um pouco mais. Encontrei alguns lugares, todos muito distantes. Uma visita por ano é suficiente. Assim fica mais fácil para todos. Ana, na verdade, estou pensando em você. Eu ri. Egoísmo, se fosse honesto, ainda seria um vilão autêntico. Bruno, sem dúvida, era um hipócrita. Antes, todos diziam que ele era caseiro e honesto. A realidade provou que a opinião popular é apenas o seguir cego da multidão. Antes do acidente, eu já estava juntando provas para o divórcio. Engraçado, não? Eu, uma criminosa em potencial, tentando seguir os trâmites legais, enquanto mãe e filho já buscavam a riqueza no perigo. Quando a explosão soou, ouvi o desejo de aniversário de 5 anos de Clara ecoar em meus ouvidos. Espero que todos os futuros bebês da mamãe sejam saudáveis e fiquem bem. Eu disse. Esse desejo não vai se realizar. Eu só terei você. Faça outro. Bruno fechou a cara. Clara, em pânico, implorou a ele com os olhos. Então, Clara ainda pode continuar com o papai e a mamãe no futuro? Bruno respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Antes de dormir, minha filha perguntou, desanimada. Mamãe, as outras pessoas fazem pedidos com as mãos juntas. Eu não tenho como. Deus vai ouvir meu desejo? Se Deus ouviu ou não, não importa. Mas a mamãe ouviu. Bobinha. Você sabe o que seu pai disse depois que você morreu? Ele estava lamentando. Aquelas mensalidades de escola especial são bem caras. Pelo menos economizei um dinheiro. Desculpe, meu coração nasceu congelado. Até hoje, não entendo o que é o amor. Suas cinzas são um punhado pequeno. Eu as uso num colar, mas não adianta muito. Parece que há um buraco enorme no meu corpo. A cada respiração, ouço o eco vazio lá dentro. O ódio pode preencher esse vazio? Vamos tentar.
começando por Dona Helena. Meu impulso de matar já estava quase incontrolável. O caso de Dona Helena foi encerrado como acidente. Bruno não se conformou. Nesse dia, a enfermeira que sempre cuidou de mim foi subitamente transferida. A enfermeira que a substituiu era desconhecida, apresentou-se como recém-contratada. Eu sorri e disse: "Ah, é. Tenho uma ótima memória. 3 anos atrás, numa foto de grupo com centenas de pessoas do hospital de Bruno, eu a vi. Bruno havia infiltrado alguém para me testar. Se provassem que eu estava fingindo loucura, o caso de Dona Helena poderia ser reaberto. A enfermeira observava cada movimento meu, testava minhas reações diminuindo a dose dos remédios. Uma noite, antes de sair, ela deixou a porta do meu quarto destrancada de propósito. Quando saí sonâmbula no meio da noite, a porta do corredor estava fechada. Em todo o 9º andar, a única saída era uma janela. Cambaleando, caminhei lentamente em direção à janela. A respiração do outro lado do corredor ficou ofegante. Uma pessoa normal, diante da altura do 9º andar, certamente hesitaria, por mais que fingisse o contrário. Mas, justamente, eu não sou uma pessoa normal. Sorri levemente, virei o corpo e, sem hesitar, caí do 9º andar. As sirenes cercaram o prédio. Meia hora depois, os bombeiros me resgataram, apavorada. Ao cair, tive a sorte de ser amortecida pelo telhado entre o 7º e o 6º andar, e acabei presa no beiral do 5º andar. Fui resgatada com múltiplas fraturas e em estado de choque extremo. Após a clínica psiquiátrica chamar a polícia, a enfermeira, já apavorada, confessou tudo. Alguém me pediu para testar se ela estava fingindo doença. Eu juro que só fiz o que me mandaram. Quem a contratou não foi Bruno, mas uma mulher. A vice-diretora do departamento de farmácia, Sofia. Ao ouvir esse nome, sorri por dentro. No dia do acidente de carro, era a vez de Bruno buscar Clara na escola. A professora só me contatou porque não conseguiu falar com ele. Ele estava tendo um caso. E a amante era Sofia. Sofia fora colega de faculdade de Bruno, admirando-o por muitos anos. Os dois vieram da mesma cidadezinha pobre do interior, conheceram-se quando não tinham nada. Mas Bruno acabou conquistando a mim, que tinha uma família rica. Sofia insistiu que era uma questão pessoal, sem relação com mais ninguém. Bruno veio ao hospital me sondar. Ana, você conhece o gênio da Sofia, é muito obstinada, mas não tem maldade. Se você a processar, o escândalo vai ser enorme. Como as pessoas vão me ver? Nem que eu pulasse no rio Tietê conseguiria me limpar. Baixei os olhos, que instantaneamente se encheram de lágrimas. Quando Dona Helena morreu, você realmente suspeitou de mim. Foi a Sofia que ficou semeando a discórdia o tempo todo. Percebendo que não podia mais esconder, Bruno admitiu estrategicamente. Ele culpou meu desleixo pelo caso extraconjugal. Nós tivemos um pequeno deslize. Quem mandou você dedicar toda a sua energia a Clara nos últimos anos e me negligenciar? Eu me sentia muito sozinho, e a Sofia se ofereceu. Uma vez, depois de bebermos demais, aconteceu. Eu só a vejo como uma irmã, só tenho pena dela, tantos anos sozinha lutando nesta cidade grande. Ana, acredite em mim. Entre suas promessas, cobri o rosto e chorei, interpretando a pobre coitada magoada pelo marido. Desde pequena, vi tantas mulheres assim. Era o tipo de papel mais fácil de interpretar. Bruno tinha certeza de que a amante o acobertaria. Por quê? Que segredo havia entre eles? Sofia tinha origem humilde, mas chegou a vice-diretora. Agora, mesmo envolvida no caso, estava apenas afastada, com grandes chances de voltar ao trabalho a qualquer momento. Um amor tão forte assim, não se importariam se eu colocasse um pouco mais de lenha na fogueira, certo? Concordei em não processar, mas com uma condição, arranjar um jeito de eu sair da clínica. Bruno aceitou na hora. Após sair da clínica, fingi querer reconquistar meu marido, preparando pratos variados e postando nas redes sociais. Sofia viu e ostentou um anel de diamante enorme. O modelo era familiar, Bruno me dera um igual.
Só que o dela era maior, mais brilhante. Não custaria menos de algumas centenas de milhares de reais. O que quer que eu postasse, ela sempre exibia algo mais caro. Pensei, seus colegas e chefes certamente viriam. Poste, poste mais. Os boatos corroem tudo, inclusive o amor eterno de vocês. Durante o afastamento de Sofia, cheguei a visitá-la. Senhorita Sofia, eu e o Bruno não guardamos ressentimentos. Mas me sinto mal por você ter sido afastada. Esse anel na sua rede social é lindo. Foi seu namorado que deu? Quando será o casamento? Sofia ficou furiosa com a pergunta. Ana, do que você está se gabando? Acha que ainda é a musa da faculdade? Você não tem mais como competir comigo. Nestes anos, ela fez plásticas para se adequar aos gostos de Bruno, e também desistiu de uma bolsa de estudos no exterior por ele, resignando-se a ser sua amante secreta. Isso é amor? Sem medir esforços, sem escrúpulos. Talvez. Franzi a testa, incapaz de compreender. No dia em que Sofia voltou ao trabalho, um novo diretor assumiu por acaso. Sim, o sucessor não era Bruno, mas meu antigo orientador de mestrado. Aquele que lamentou minha mudança de área. Na festa de boas-vindas, o orientador me apresentou cordialmente a todos. A Ana foi minha aluna. No passado, ela se afastou da carreira pela família, mas este ano passou novamente na minha seleção de mestrado. Bruno, a Ana não teve uma vida fácil. Desta vez, você precisa apoiá-la totalmente no trabalho, senão eu não te perdoo. Bruno imediatamente segurou minha mão e garantiu, convicto. Professor, pode ficar tranquilo. Quer dizer, diretor. Eu serei sempre o maior apoio da Ana. Sorri e me virei. Sofia estava sentada, impassível, numa mesa no canto. Seus ombros tremiam, as unhas cravadas na palma da mão, deixando marcas de sangue. Raiva? Ciúme? Insegurança? Originalmente, Sofia nem estava na minha lista de vingança. Até eu descobrir que Dona Helena disse a verdade quando afirmou que só tinha colocado um pouco do remédio. Ela usou a quantidade que Bruno indicou. Quanto ao porquê do efeito ter sido tão forte, isso teria que ser perguntado a quem forneceu o medicamento. Sofia era do departamento de farmácia. Ela forneceu deliberadamente a maior pureza. Ela só queria que eu morresse. Bruno não se divorciaria por enquanto. Ele, tão bom em avaliar situações, ainda precisava me usar para se aproximar do novo diretor. Sofia perdeu a paciência, agressiva. Você não disse que ia se divorciar? Quando vai ser? Já encomendei meu vestido de noiva. Se você não se divorciar, eu te ajudo. Para acalmá-la, Bruno a levou para um resort. Para ficarem mais tempo juntos, Sofia repetiu o velho truque e desligou secretamente o celular de Bruno. Ela não sabia o tamanho do problema que havia causado. Bruno dormiu demais. Naquela manhã, uma cirurgia importante de uma figura poderosa o esperava. Ele se atrasou 4 horas inteiras. A cirurgia foi feita por outro médico. Bruno levou uma advertência séria por isso. Sofia chorava a rios de lágrimas. Eu só te amo demais. Vi que você estava tão cansado, só queria que você dormisse um pouco mais. Bruno desligou o telefone dela, enojado. O novo diretor era implacável. Várias denúncias sobre a vida corrupta de Sofia já haviam chegado às suas mãos. Bruno, com medo de ser atingido, disse que precisavam manter distância por um tempo. Muitos colegas me alertaram em particular. Cuidado, parece que a Sofia vai enlouquecer. Que enlouqueça. É exatamente isso que eu quero. Uma mulher insegura e possessiva tem o poder de uma bomba. Eu ia explodi-los até que não sobrasse nada além de sangue e ossos. Devido aos boatos, Bruno não foi à festa de aniversário de Sofia. Sofia bebeu até cair num barzinho. Baixei a aba do meu chapéu e, sob as luzes coloridas do laser, sentei-me ao lado dela. Peguei seus dedos, desbloqueei a tela do celular. Depois, editei as provas de seu conluio com representantes farmacêuticos em uma mensagem, pronta para divulgar.
Sim, era por isso que Sofia, de origem humilde, podia ostentar tanto dinheiro. Mas suas transações eram secretas. Levei muito tempo para conseguir as provas. No instante em que ia enviar, minha mão parou de repente. Espere, o que é isso? Minha mão estava suja de base. Estávamos no auge do verão, mas Sofia estava completamente coberta. A única parte exposta de seu corpo estava coberta por uma espessa camada de base. Limpei com um lenço de papel e descobri que, sob sua pele clara, havia nódulos vermelho arroxeados. Meus olhos se arregalaram. Não é à toa que Sofia estava tão desesperada, a ponto de arriscar tudo. Acontece que, ela tinha AIDS. Os planos realmente não acompanham as mudanças. Imediatamente, programei a denúncia para ser publicada mais tarde. Depois, reescrevi uma mensagem ambígua para Bruno. Se não aparecer em 20 minutos, vou procurar outro homem, viu? Cara piscando. Quando Bruno chegou, Sofia estava meio bêbada. Ao ver o homem amado, ela se jogou em seus braços, os olhos marejados. Com uma bela mulher se oferecendo, como Bruno resistiria? No estacionamento subterrâneo escuro, o casal, cego pelo desejo, nem se deu ao trabalho de tirar a roupa. Travaram uma batalha intensa dentro do carro. Muito emocionante. Gravei tudo com uma lente teleobjetiva de alta definição 4K. No dia seguinte, quando Bruno voltou para casa, com cara de satisfeito. Foi aí que, fingindo pânico, contei a ele a descoberta chocante. Uns colegas viram remédios para AIDS na bolsa dela, investigaram por conta própria e confirmaram que ela é soropositiva. Querido, que sorte que vocês terminaram o contato há tempos. Diante do resultado do exame, o rosto de Bruno ficou pálido de horror. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguiam segurar o papel. Ana, não brinque com uma coisa dessas. Se é brincadeira ou não, veja você mesmo. Eu ria por dentro, mas fingia preocupação. Querido, por que você está tão pálido? Não pode ser. Você não disse que tinha terminado com ela? Não disse que aquele pequeno erro já tinha passado há muito tempo? Querido, onde você vai? Bruno saiu correndo, desesperado. No caminho, ele viu as notícias que viralizavam na internet. Linda diretora envolvida com representantes farmacêuticos, escândalo de suborno sexual exposto, dormiu com mais de 100 executivos. Junto com a notícia, no topo dos Trending Topics, estava o vídeo da briga no estacionamento. Nossa, esse cara é muito familiar. Não é aquele cuja esposa caiu do prédio da clínica psiquiátrica outro dia? Sim, sim. Um repórter até o entrevistou. Ele disse que cuidava da esposa com todo carinho, sem abandoná-la. Que horror! A filha morreu, a esposa teve um acidente depois de ir para a clínica psiquiátrica por culpa da amante, a própria mãe também morreu em um acidente. A mãe dele tinha seguro de vida, será que foi ele também? Cada um define desespero de uma forma. Para Bruno, que via a carreira como tudo, ver tudo se transformar em pó diante de seus olhos era o mais cruel. Ele, quase enlouquecido, jogou Sofia no chão e a espancou, chamando-a de imunda e sem vergonha. Você quer morrer e ainda me arrastar junto? Sua vagabunda, você me destruiu. Ele não sabia que a chave do carro continha um microfone escondido. A imagem em tempo real já estava sendo transmitida ao vivo para milhares de lares. Em poucos minutos, as visualizações chegaram a quase 30 milhões e continuavam subindo. Sofia lutava violentamente, chorando e dizendo que não tinha sido ela quem postou, mas o endereço IP era do celular dela. Bruno não acreditou. Ela gritava, desesperada. Você acha que eu queria dormir com aqueles homens nojentos? Eu fiz isso por quê? Pelo quê? Apenas pela frase daquele homem que ela amava, anos atrás. Dois pobres juntos não têm futuro. Para ficar numa cidade melhor, numa empresa melhor, num cargo melhor. Para que Bruno se destacasse mais rápido, tivesse mais dinheiro para subornar quem precisasse. Para, nos seus melhores anos, com sua melhor aparência, se tornar a esposa legítima dele. Eu sou suja? Qualquer um pode me desprezar, menos você. Bruno,
Você pegava meu dinheiro e dizia que não sabia de onde vinha? O dinheiro que você usou para subornar o diretor da primeira vez, de onde veio? As coisas sujas que a Ana não queria fazer por você, quem fez? No hospital, há tantos formados no exterior e talentosos, por que só você se destacou? Não pense que só porque pegava o dinheiro e não perguntava a origem, você pode se livrar da responsabilidade. O rosto de Sofia, quase irreconhecível de tanto apanhar, estava coberto de lágrimas. Você se casou com a Ana só por causa do dinheiro da família dela, não é? Em que você é melhor do que eu? Bruno riu friamente. E daí? Você deu de propósito o remédio mais puro para minha mãe, causando o acidente que matou minha filha. Acha que eu vou esquecer essa conta? Os dois, como feras, revelavam os podres um do outro. Bruno, com medo que a briga atraísse gente, apertou o pescoço dela com força. Sua filha, não fui eu quem matei. Sofia sorriu de forma sinistra. Quem a matou, foi você, não foi? Você já se esqueceu disso, meu querido colega? Minha respiração parou. Sim, naquela hora, os samaritanos que ajudaram no resgate, um instante antes da explosão, tiraram Clara. Quem operou Clara, foi Bruno. O rosto de Bruno mudou drasticamente. Ele mandou Sofia calar a boca. Mas ela não quis, e gritou, emocionada. Quando sua filha chegou ao hospital, ela ainda estava viva. Foi você. Você quem declarou a morte de Clara, quem concordou em doar o coração dela para outra pessoa, para o filho do Sr. Dantas, que tinha uma doença cardíaca congênita. As veias nas mãos de Bruno saltaram. Ele quase torceu o pescoço de Sofia. Você não entende nada. Ela estava gravemente ferida, a chance de sobreviver era quase nula. Salvar outra vida é muito melhor. Eu estava ajudando Clara a acumular um bom karma para a próxima vida. Sofia abriu a boca, atordoada. Talvez, naquele momento, ela finalmente percebesse que, no mundo de um homem capaz de abandonar a própria filha, não existia amor. Apenas o que podia ser usado e o que podia ser descartado. Pena que ela entendeu tarde demais. As sirenes soaram. Bruno fugiu às pressas. Diante da bagunça e das feridas vermelhas que nem a maquiagem mais espessa conseguia cobrir, Sofia soltou um grito animalesco, indecifrável entre choro e riso. Com os olhos marejados, ela se lembrou da mensagem que Bruno lhe enviará antes do vestibular. Para toda equação existe uma solução ótima. A vida também é assim. Desejo que aproveitemos cada oportunidade e alcancemos o cume. Mas ninguém me disse que no cume, um passo em falso. E o que a esperava era ser despedaçada. Corrupção na saúde já é uma ferida sensível para o público. Sofia, durante anos, atuou como intermediária entre representantes farmacêuticos e líderes importantes, usando seu corpo como ponte para obter vantagens pessoais, em benefício mútuo e cooperação. O antigo diretor, Dr. Almeida, recém-aposentado e aparentemente íntegro e gentil, também era um dos clientes de Sofia. Dr. Almeida foi preso. Bruno desapareceu. Policiais à paisana ficaram de tocaia na porta do meu condomínio 24 horas por dia. 10 dias depois, vi Bruno num cais afastado, nos arredores da cidade. Bruno saiu cambaleando de um matagal. Após dias de perseguição, estava sujo como um mendigo, olhando para todos os lados como um animal assustado. Ana, e o barco que você disse? Não ia me ajudar a fugir? Tirei uma garrafa térmica com sopa. Para que a pressa? Ainda temos tempo. Desta vez que você sair, quem sabe quando volta. Não é melhor ficarmos um pouco mais juntos? Ele estava faminto. No meio da refeição, começou a espumar pela boca e caiu para trás. Percebeu que fora enganado, mas era tarde demais. Quando acordou, estava nu, deitado numa mesa de cirurgia. Neste barco clandestino, navegando em alto mar, havia uma sala de cirurgia totalmente equipada. Vendo-me paramentada, com um bisturi na mão, Bruno implorou, apavorado. Ana, não faça isso. Eu errei, me arrependo de verdade. Não devia ter sido ganancioso,
não devia ter desistido de salvar a Clara. Sorri e injetei o anestésico em seu corpo. Um gemido de desespero escapou da garganta de Bruno. A dose tinha que ser exata, para mantê-lo acordado durante todo o processo. Ele não merecia desmaiar. Quando Clara morreu, ela estava de olhos abertos. Ela também te olhava desse ângulo? Ela ouviu? Ouviu o querido papai dela declarar sua morte? Bruno ainda tentava uma última cartada. Ana, você não vai matar ninguém. Isso é crime, você não terá como voltar atrás. Eu ri sem parar. Nunca matei ninguém? Quem disse? Não me importo de lhe contar um segredo. A primeira pessoa que matei foi meu padrasto. Minha mãe tinha sonambulismo, mas nunca matou ninguém. Quem sufocou o padrasto com o travesseiro fui eu. 15 anos atrás, meu padrasto, aproveitando que minha mãe dormia sob o efeito de remédios, veio ao meu quarto e abusou de mim. Lutei, mas não consegui. Depois que ele adormeceu, eu o sufoquei com o travesseiro. Não quero usar Clara como desculpa para minha vingança. Ela era uma criança que não sabia o que era ódio. Tudo o que fiz por mim mesma. Fui eu que guardei rancor, fui eu que não soube esquecer. A chuva caía torrencialmente, o barco balançava com as ondas. Com o bisturi, abri seu peito com firmeza. Meu orientador sempre elogiou meu talento, e não era sem motivo. Eu dissecava seus músculos, seus nervos, com fluidez. Os olhos de Bruno estavam arregalados, cheios de desespero. Ele via cada movimento do meu bisturi, mas não podia fazer nada. Querido, estou te ajudando a acumular boas ações. Veja quanta sorte você tem no corpo, perfeita para doar a quem precisa. Sua sorte ainda está por vir. Após algumas horas de cirurgia de remoção, a tempestade passou. Voltei para a costa de lancha. A brisa do mar limparia o cheiro de sangue do meu corpo. A polícia achou que Bruno fugira para o exterior. Ele realmente desapareceu, mas de outra forma, vivendo nos corpos de diferentes pessoas. Num instante de transe, lembrei-me daquela noite, 15 anos atrás. Quando minha mãe acordou, eu já tinha trocado de roupa, escondendo os hematomas roxos. Chame a polícia. Me leve para a delegacia, mamãe. O corpo nu do padrasto ainda jazia na cama. Eu estava calma. As pessoas precisam pagar por suas escolhas. Essa é a regra do jogo imposta pela sociedade. Eu entendia. Mamãe ajoelhou-se trêmula diante de mim, abraçando-me sem saber o que fazer. Antes de sair, ela me deu um copo de leite com sonífero. Sonolenta, ouvi-a telefonando. Alô, quero fazer uma denúncia. Não me surpreendi. Ela era uma mulher gentil, quase covarde. O padrasto a traía abertamente, sempre que ela descobria, apenas chorava, sem saber o que fazer. Mamãe era medrosa. Com certeza estava com medo de mim. Mas, ao acordar novamente, alguns policiais vieram à minha porta. Com pesar, me informaram. Sua mãe, a senhora Silvia, matou o marido durante um episódio de sonambulismo. Após se entregar, ela cometeu suicídio. Minha cabeça explodiu. Mamãe, aproveitando uma ida ao banheiro, cortou os pulsos com uma lâmina que escondera há tempos. Ela achou que só assim poderia dar um fim àquilo. No bolso do casaco, deixou um bilhete simples, a letra apressada, a ponta da caneta perfurando o papel várias vezes em meio ao tremor. Aninha, mamãe te pede desculpas. Viva bem. Seja feliz, seja alegre. Eu não entendia. Ela, que mal conseguia subir escadas sem ofegar, de onde tirou coragem, força para cortar os pulsos. A porta fina do banheiro não esconderia muito som. Se ela gritasse baixinho, seria salva. Mas ela aguentou, não emitiu um único som. Por quê, afinal? Muitas vezes, em sonhos, eu via aquela porta azul clara, descascada. No sonho, eu sempre vagava, nunca tendo coragem de abri-la. O médico disse que eu nasci com deficiência emocional. Mas agora, eu sentia medo, tinha dúvidas. Por que mamãe não pediu ajuda?
Essa pergunta me atormentava a todo momento, como um matemático diante de uma conjectura secular, pensando, investigando, dia e noite. Foi a partir daquele dia que comecei a imitá-la. Imitava suas roupas, seu jeito de falar e agir, o que ela gostava de comer, de vestir. Eu replicava tudo. Esse comportamento quase doentio aplacava ao máximo a agitação eufórica dentro de mim. Ela queria que eu fosse feliz. Eu estava tentando. Clara uma vez disse: "O papai não me ama, eu sei. Não tem problema, de qualquer forma, a mamãe vai me amar em dobro." Meu coração falhou uma batida. É isso? Isso é amor? Tudo o que fiz, nada mais foi do que o que mamãe já havia feito por mim. O amor era assim, então. Enterrei as duas num cemitério tranquilo, entre as montanhas, num lugar com uma vista linda. Hoje o dia está esplêndido, consigo sentir o perfume das flores em minhas mãos. Mas não consigo ver direito as fotos nas lápides. É uma sequela do acidente de carro. O nervo óptico está pressionado por um coágulo no cérebro. Talvez eu fique cego em breve. Mas não importa. Gravei cada instante delas em minha memória. Sigo os rastros deixados por minha mãe, recuando, como um relógio ao contrário, que me leva mais uma vez àquela porta azul clara. Agora, finalmente, tenho coragem de abri-la. Aquela pergunta que me atormentou por metade da vida, neste momento. Finalmente tenho uma resposta.